As operações envolvendo os movimentadores de carga devem ser precedidas por avaliações dos elementos de motores em primeiro momento. As ações de primeiro nível esperadas de todos os operadores, rotineiramente, antes de acionar o motor do veículo, devem ser checagem dos níveis de óleo, água, lubrificantes, filtros, presença ou não de vazamentos, fios conectores desalinhados, soltos, desacoplados, presença de vazamento no chão, aonde está o veículo, e outras manifestações incomuns que não se espere no motor do caminhão. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco e o seu condutor de treinamento para formação de operador de movimentador de carga tipo guindalte. Bom pessoal, hoje eu vou falar com vocês, os integrantes do curso de formação para operadores de caminhão guindalte, sobre motores. Os motores a combustão a diesel possuem elementos que precisam ser verificados diariamente. Os elementos de lubrificação, por exemplo, devem ser checados com ações simples. O fato de abrir a tampa frontal do motor e puxar a vareta. Nesse momento, o caminhão não pode ter dado partida inicial. É importante possuir uma flanela, um trapo ou mesmo algum tipo de absorvente para fazer a constatação, que deve ser feita em dois níveis: remover, limpar e colocar de novo e conferir se o nível de óleo está dentro dos padrões, ou seja, dentro do indicador de máximo e mínimo. Outra coisa importante a ser observada é a viscosidade. Se o elemento de lubrificação, óleo, motor, os elementos de lubrificação precisam ser verificados e analisados quanto aos aspectos de tonalidade, que deve oferecer uma cor e característica típica de óleo lubrificante. Por exemplo, a cor âmbar, que a maior parte do lubrificante tem essa característica. Ao ser colocado sobre a pele, é necessário que ele apresente uma transparência e uma viscosidade, que vai ser uma película, que esta ação que nós vamos sentir é sensitivo, ela vai oferecer a proteção interna do motor e dos elementos que compõem o motor. É importante destacar nessa fase que você, operador, precisa compreender que esse é um veículo como uma máquina estacionária. Logo, o funcionamento do equipamento de elevação e movimentação e manipulação de cargas, ele precisa do motor em pleno funcionamento. Então, compreenda que a substituição do óleo, ela não deve ser levada em consideração a quilometragem, mas sim outro critério, como por exemplo, as horas de utilização que ficou o equipamento em trabalho. Então a dica é: faça um levantamento, se não houver olímetro no seu veículo, de quantas horas foi utilizado o equipamento. Faça um cálculo de qual que seria a quilometragem com essa quantidade de horas, com esse tempo, para que você possa ter um cálculo de quilometragem do caminhão de deslocamento e o equipamento em funcionamento, para entender com quantos mil você já está para fazer a substituição do elemento de lubrificação óleo do motor. Tão importante quanto a troca do óleo é a troca do filtro, que deve ser feito juntamente, pois ele é responsável por retenção de todas as partículas que são provenientes dos processos de funcionamento do motor. Entenda que tão importante quanto um é o outro, pois ambos fazem parte do sistema de proteção do motor. Arrefecimento. Para que serve, como funciona e quais são as suas vantagens no processo. Bom pessoal, vamos falar a respeito da água do motor. Sistema de arrefecimento, sistema de refrigeração do motor. Bom pessoal, o processo de refrigeração, ele ocorre através
de um sistema composto por tubulações, mangueiras, conexões, radiador e o trocador de calor. Esse sistema, ele dentro do motor a diesel, ele é essencial para fazer a troca térmica, onde a água no estado líquido vai causar uma mudança de temperatura superaquecida do óleo para um óleo em temperatura adequada para fazer a refrigeração do motor. É importante entender que o processo de refrigeração acontece então dentro do sistema. E todo o calor que a água absorve faz com que essa tenha uma transformação de estado. Esse é o chamado um processo de transformação de calor sensível para latente, onde há mudança de estado da matéria. A água passa então a ser vapor. A água vaporizada, ela entra logo, depois de vaporizada essa água, ela volta para o radiador, aonde em alta temperatura ela rejeita calor, ou seja, ela tira todo o calor absorvido do óleo no radiador. E no momento em que ela passa no radiador, ela vai novamente sendo resfriada e ocorrendo a latência, ou seja, a mudança de estado da água de vapor para líquido. Ela passa a condensar novamente e volta para o processo de resfriamento e o ciclo constante. Portanto, motorista, mantenedor, operador, é essencial que você tenha consciência e verifique o nível de água, a qualidade da água. Observe se ela está transparente, translúcida, ou se há alguma manifestação de óleo, por exemplo, no radiador. Verifica e sempre complete o nível de aditivo. Evite utilizar água tratada, pois ela ataca as tubulações, principalmente as ponteiras do trocador de calor, o que vai causar uma degradação desse equipamento, bem como as aletas do sistema de refrigeração do radiador, e que vai causar entupimento e concentração desse equipamento essencial para a refrigeração. Então pega a dica, faça a manutenção correta e você vai trabalhar com um caminhão em temperatura e pressão constante, oferecendo melhor torque, melhor desempenho, menor consumo de combustível para você na sua rotina de trabalho. Vamos adiante, vai mais dica. Olá, operador, mantenedor. Você sabe qual a finalidade do filtro de ar no veículo? Pois bem, vamos compreender. Você tenta agora, a partir desse treinamento, tampar as suas vias aéreas, nariz e boca, e percorra alguns passos, vai mais adiante. Você vai perceber que é impossível você continuar com a sua força motora, porque te falta o essencial, o combustível vital para o processo do metabolismo. É isso aí. Assim acontece com o veículo. Ele precisa que o ar entre dentro do sistema dos elementos mecânicos. Através da admissão de ar, ocorre o processo de mistura ideal entre o combustível e o comburente. É necessário que essa mistura esteja em volume adequado para acontecer o processo de explosão nas câmeras, onde consta ali os cilindros e os pistões, para que através de ar e combustível ocorra as pressões constantes, volumes constantes e entrega de potência, que é o torque do motor. Então mantenha os filtros de ar sempre limpos, verifique as conexões, verifique o alojamento do filtro, verifique o seu estado de conservação, principalmente se você trabalha na zona rural, onde existe a presença de muitas poeiras. Pega essa dica e mantenha o seu veículo adequado para trabalho. Vamos para próximas orientações. Bom pessoal, tão importante quanto as dicas anteriores é a questão relacionada à visibilidade do veículo. É isso aí, aonde nós temos que trabalhar para o veículo ser visível. É isso que você está pensando agora. São as características relacionadas à iluminação: farol, alto, baixo, setas, luz de freio, etiquetas adesivas, refletivas, algumas viaturas com giroflex. Essas são prioridade para ser visível e comunicar intenções durante o percurso. Então lembre-se, antes de assumir o veículo, faça a checagem, vê se todos os elementos de visibilidade do veículo estão funcionando adequadamente, bem como os instrumentos de navegação constante no interior do veículo. Acione os elementos de setas, farol, e tão importante quanto eles é a buzina, porque ele também é uma comunicação e que precisa estar funcionando adequadamente. Vamos para mais dicas agora comigo. Nas rotinas de operação, antes de assumir o caminhão, é importante verificar também os elementos rodantes. Estamos falando sobre pneu, rodas,
falando sobre diferencial, os acoplamentos, caixa satélite, esses componentes, elementos de estrutura existente e elemento de transmissão de força, eles precisam estar acoplado, fixado, engraxado e totalmente funcional, porque ele recebe grandes forças, grandes esforços durante o emprego do deslocamento, bem como do funcionamento do equipamento guinda alto. Então observe constantemente essas informações antes de sair com o veículo. É importante verificar nos pneus a questão do talão, que é a lateral dos pneus. Se consta as informações referentes ao DOT, a data de fabricação, validade, as dimensionais desse pneu, para que você tenha conhecimento para, na substituição, ter condição de informar o seu fornecedor. Importante compreender também a bandagem, que é a parte superior onde estão os raios do pneu e bem como os sulcos, aonde vão fazer a penetração de água no deslocamento para impedir, por exemplo, a aquaplanagem. Não só isso, para criar uma boa frenagem, uma boa aderência e bem como antivibrações. É isso aí, o seu talão, ele precisa demonstrar boa integridade, conformidade, tem que ser um raio perfeito, tá? Bem como na bandagem, que é a lateral do seu pneu, não pode demonstrar nenhuma deformação, corte, algum tipo de ruptura, por exemplo, bater em guias, algum tipo de objeto fixo. Se tiver numa condição dessa, precisa tomar medidas. Observe sempre no seu pneu a questão da calibragem. Calibra todos os pneus com mesmas pressões. Sempre observe antes de assumir a direção. Verifique o TWI do pneu, aonde consta se já foi atingido esse limite de tolerância. Não ultrapasse esse limite, pois o pneu abaixo disso ele não oferece mais segurança para deslocamento. Toda deformação vinda internamente da carcaça do pneu é um risco à segurança no deslocamento da carga. Pode acontecer uma explosão do pneu e um acidente grave. Então pegue a dica e mantenha-se atento aos elementos rodantes existentes no equipamento. Antes de assumir a direção do equipamento, faça a checagem, pelo menos uma vez por semana, dos itens de acionamento do equipamento. Aciona a tomada de força, pisando na embreagem, engatando o manipulador de carga, guinda alto. Após, eleve todas as lanças e deixa essas lanças pelo menos 1 hora em posição de carga. E verifique se houve perca de pressão de cilindro, perca de pressão de guias ou demais componentes, como os elementos de fixação, se porventura perdeu o posicionamento que você marcou quando foi calibrar o conjunto de lanças. Tão importante quanto o conjunto de lanças é verificar a velocidade dos atuadores de elevação, cilindro primário, de inclinação, os atuadores cilíndricos das lanças, tantas quanto estiver no equipamento, e prioritariamente verificar o giro. Verificar se o giro está acontecendo de uma forma contínua e numa velocidade que te ofereça segurança de trabalho. Caso contrário, é necessário fazer uma intervenção na válvula de giro, no atuador da válvula de giro, onde nós temos uma regulagem que eu vou mostrar para vocês como executar essa ação.